decisão não pode ser pela emoção. Sabe assim, no calor da emoção, como falam, né? No auge da emoção, não pode ser assim. E quando nós entendemos isso, isso é muito importante para a nossa caminhada. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, fala o seguinte, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O Senhor ministrou muito nessa passagem quando eu li sobre moderação. Toda a nossa decisão, eu já falei sobre isso aqui, precisa se ter custo calculado. No momento de raiva, você não pode decidir, porque vai dar ruim. No momento de medo, você também não pode decidir, porque também vai dar ruim. E no momento de euforia, você também não pode decidir, porque vai dar BO, vai dar ruim. Então nós precisamos, queridos, sabe, deixar, no momento que você está passando por tudo isso, e você tem que tomar uma decisão, deixa o Espírito Santo te acalmar, deixa, sabe, a tua mente estar mais tranquila para você tomar decisão. Porque decisões, muitas pessoas tomam decisão na hora da raiva. Quantos casamentos poderiam não ter acabado se pessoas não tivessem, na hora da briga, pegado sua mala, colocado roupa dentro da mala, saído de casa? Quantos divórcios poderiam ter sido evitados? Se você parasse, deixasse o Senhor falar nos teus ouvidos para você poder tomar uma decisão. Existem momentos de brigas no meu casamento, bem no início, brigas sérias mesmo, que uma das coisas que mais eu coloquei na minha cabeça. No mundo, eu sempre fui uma pessoa muito decidida, muito, como é que eu vou te dizer, muito sim, sim, não, não. Mesmo sem caminhar com Jesus, eu nunca me deixei ser enrolada por pessoas por muito tempo. Eu sempre dizia, isso eu puxei para minha mãe, eu sempre dizia assim, só vai me fazer de besta uma vez. Eu falava assim. E no meu casamento eu sempre disse o seguinte, independente do que passar, eu nunca vou colocar a roupa na mala. Porque o dia que eu colocar, eu vou sair de vez e não volto mais nem olho para trás. Eu falava assim. Isso de uma forma me ajudou. Porque quando nós passamos por muitas discussões no início do meu casamento, eu decidi, lembrava disso que eu falei no início do meu casamento. Porque, queridos, tem gente que começa muito bem, mas nós começamos muito ruim. Agora, graças a Deus, nós estamos bem. Mas no nosso caso foi o inverso. Então, isso me blindou muitas vezes, no momento de briga, de não colocar as roupas dentro da mala, não sair batendo porta e me fez muitas vezes ouvir Deus falar. Queridos, isso é muito real do que eu estou falando para vocês. No momento que eu estava com muita raiva, eu chorava, ficava trancada no quarto, com muita raiva, e o Espírito Santo, ele vinha acalmando a minha vida, queridos. Quantas experiências e quantas vezes eu ouvi a voz de Deus, quantas vezes Deus me mostrou que o erro, muitas vezes ali naquela discussão tinha sido meu, não só meu, óbvio, mas quantas vezes o Senhor me fez cair na real. Quantas vezes o Senhor me trouxe, sabe, ao confronto, no momento de choro, no momento de briga, no momento de situação. Mas nunca eu peguei as minhas roupas, coloquei numa mala para sair de casa. Porque, queridos, no auge da raiva, no auge, sabe, da euforia, você não pode tomar decisões. As decisões, é claro que, entenda, em nome de Jesus, eu sempre dou a medida daquilo que eu falo. Se você está passando por grandes coisas, você já está passando aí por situações muito difíceis, fisicamente, que eu quero dizer, se você está passando por grandes violências, você está passando várias vezes, realmente está na hora de você tomar decisão. Porque o outro também precisa mudar. O outro também precisa mudar. Então você nem sempre vai ficar sendo maltratada ali, sendo espancada, passando por situações difíceis, correndo risco a tua própria vida aí. Muitas vezes pessoas que têm filho na mesma casa, expondo seu filho, a sua filha a uma situação. Não, queridos, eu não estou falando sobre isso, tá bom? Então eu gosto sempre de dar medida aqui que eu falo, porque eu sou responsável através do que eu estou falando. Mas tem muitas pessoas que muitas vezes em uma discussão, por menos, arruma sua mala, vai embora, vai para casa da mãe, vai para casa do pai, vai para casa do amigo, mas não repensa na sua vida. E todas as nossas tomadas de decisão não pode ser pela emoção.
Toda decisão difícil, queridos, vai exigir de você uma mente equilibrada e uma mente sóbria. E uma mente equilibrada e sóbria não combina com euforia. Uma mente equilibrada e sóbria não combina com a raiva. Então, para você tomar decisões sem ser pela emoção e você não se prejudicar, não prejudicar as suas tomadas de decisão, a tua casa, a tua vida, porque torna a dizer, tem muitas pessoas que dizem assim, Claudiane, mas eu errei, eu conserto, só que tem muitas pessoas que não entendem que tem muitas consequências nas suas tomadas de decisão. Toda decisão gera uma consequência. Se você acertou nas suas decisões, vai gerar consequências benéficas para você. Mas se você errou nas suas tomadas de decisão, vai gerar consequências ruins para você. Mas não tem como a gente tomar decisão e entrar na neutralidade, como eu sempre digo. Não, queridos, não tem. Tudo gera para a nossa vida. Então, quando eu fiquei na minha casa, quando nós corrigimos o nosso casamento, gerou quem? Menino Davi. Coisa mais linda. Gerou filho, gerou um casamento mais estável, gerou, sabe, gerou maturidade. Hoje a minha mente não é a mesma com meu esposo, a gente se compreende, a gente não se estapeia mais, a gente não, sabe, tudo isso. Eu estou sendo muito clara com vocês. Mas foi a partir de uma decisão de ficar, foi a partir de uma decisão de corrigir, foi a partir de uma decisão de corrigir os dois, porque não é só corrigir um. Então toda decisão gera consequência. Mas tem decisões que se eu tivesse saído, hoje provavelmente eu não teria meu filho com ele, óbvio. Eu não estaria provavelmente aqui com vocês, né? Sei lá o que teria acontecido, eu não quero nem saber o que teria acontecido, porque melhor é agora. Melhor eu ter ficado. Então entenda em nome de Jesus o que eu estou falando para vocês. Então toda decisão difícil vai exigir uma mente equilibrada e sóbria. Então nós não podemos tomar decisão pelas emoções. Nós não podemos tomar decisões somente pela urgência. A gente precisa ter alinhamento, como eu falei no primeiro ponto, intimidade com Deus. Você precisa ter calma na tua mente para você tomar decisão não por raiva, não por precipitação, não angustiada, não com medo. O medo a gente não pode deixar entrar, mas quando entra, só a voz de Deus para acalmar. Por isso que eu estou falando de decisões, tomada de decisões pela voz de Deus. Porque até quando o medo entra, querido, você só vai conseguir tomar decisão quando a voz de Deus vier acalmar. O verdadeiro amor, queridos, de Deus na nossa vida, Jesus lança fora todo medo na nossa caminhada. Então, com raiva, com medo, com euforia, você não toma decisão. Pede para o Espírito Santo, equilibra a minha mente, equilibra as minhas emoções, deixa a minha mente sóbria, uma mente calma para a minha tomada de decisão. Entenda em nome de Jesus, para você não se precipitar e depois se arrepender. E aí o que acontece? Vem as consequências, como eu acabei de falar. Você pode, queridos, vocês podem querer muito algo, mas a gente precisa dar atenção no que o Senhor está demonstrando com relação àquele algo. Eu sempre, quando eu falo de tomada de decisão, eu sempre falo de uma documentação que nós perdemos aqui em casa. Mas em um determinado momento, nós perdemos uma documentação. Mas em todo momento que se iniciou, o Espírito Santo, ele me deu discernimento para entender que tinha alguma coisa errada ali. Então você pode querer muito algo, tomar decisão para comprar determinada coisa, tomar decisão para resolver determinada coisa. Presta atenção no que Deus está te mostrando. Muitas vezes um contrato que você vai assinar e tem uma cláusula ali que não bate com aquilo que o Espírito Santo te mostra. Queridos, o Senhor mostra. O Senhor mostra. Uma cláusula ali que não bate. Essa semana eu fui passear com o menino Davi, né? Eu fui passear com meu filho e aí quando eu entrei em uma determinada loja, a pessoa veio e disse assim para mim, olha, tem um cartão da loja e tudo mais e tal. Eu falei assim, a primeira coisa que eu perguntei é a anuidade, porque você não é obrigado a pagar anuidade, saiba disso. Se você ainda está pagando anuidade de cartão, você pode cancelar a anuidade. Você não é obrigado mais a pagar anuidade. Aí eu cheguei e disse assim, tem anuidade esse cartão? Porque eu nem precisava daquele cartão, porque a gente primeiro quase não usa cartão e temos cartão. E aí eu disse, tem anuidade? Só que o rapaz foi muito atencioso ali, um jovem, eu vi que ele queria fazer
a questão do cartão, que eles ganham por comissão, por cartão. Eles têm anuidade desse cartão e ele ficou calado. Primeiro ele ficou calado, falou assim, tem anuidade desse cartão. Aí o Davi veio comigo, sabe aquela coisa, loja cheia, dá atenção pro Davi, aí eu fui, aí ele veio com um negocinho de slime, aquele negócio que gruda em tudo quanto é lugar, meu Deus. Aí veio com um negocinho de slime, aí eu disse, quanto é esse negócio, Davi? Ele disse assim, aí o Davi já sabe olhar o preço, né? Aí ele disse assim, 14, mamãe, era 14 reais. E aí eu disse assim, ok. Aí eu disse assim para ele, olha, eu preciso ir ali, que eu já preciso sair. A loja é cheia, eu já tenho vontade de entrar e só sair. Eu disse, eu preciso pagar, eu preciso sair, olha a fila como tá. Ele disse assim, não, eu posso passar aqui, se você fizer o cartão comigo, eu posso passar aqui nesse caixa que eu já estou aqui, eu posso passar aqui. E eu disse assim, mas esse cartão tem anuidade? Ele falou assim, ele disse, se tem. Eu falei assim, e a anuidade desse cartão quanto é? Ele falou assim, R$19,90. Eu falei, oi? Só que, sabe, antes disso, o Espírito Santo já tinha me dado um alerta que aquele cartão tinha anuidade, né? Pelo jeito dele e tudo mais. Então, as nossas tomadas de decisão, querido Senhor, Ele vai nos mostrando, parece coisa boba, mas a gente precisa discernir. Ou seja, eu ia pagar mais a anuidade do cartão, eu ia pagar mais caro do que a própria coisa do meu filho, sem eu ter a obrigação de pagar aquilo. Ou seja, ia sair por R$34 um negócio que eu nem usei, entendeu? Que eu ia usar, mas assim, não ia me beneficiar a anuidade do cartão. E eu falei assim, eu digo, não, Deus me livre, me guarde. Então assim, entenda, em nome de Jesus. Existem tomadas de decisão que você vai perceber de imediato, o Senhor vai te conduzir para você dizer um não naquele momento, ou um sim, eu não sei. Mas existe tomada de decisão que precisa de mais tempo, que precisa de mais clareza, que precisa de mais discernimento. E por isso você precisa ter intimidade com Deus diariamente. Estou quase encerrando. Então preste atenção nos sinais que Deus está te dando. Preste atenção nos sinais que Deus está te dando. E esses sinais têm muito a ver com esse terceiro e último ponto que eu quero falar contigo. A paz em meio a cenários difíceis. Tem muitas pessoas que deixam de tomar decisões por causa dos cenários difíceis. Tem muitas pessoas que deixam de tomar decisões por cenários difíceis. E isso eu precisei aprender com o Espírito Santo. Que cenários difíceis, muitas vezes, o Senhor vai nos conduzir a tomadas de decisão, porque cenários difíceis nos moldam, cenários difíceis muitas vezes nos desafiam, e a matemática, o cálculo com Deus, muitas vezes não bate com o nosso. Então Deus, Ele pode pedir para você empreender no momento de uma crise, Ele pode pedir para você fazer isso. Então tem muitas coisas que nós precisamos tomar decisão, porque pelo Senhor, pela voz de Deus, porque nem tudo é óbvio como nós achamos que é. Nem tudo na nossa vida vai ser de uma maneira tão, como é que eu vou te dizer, se apoiando no nosso próprio entendimento, naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós estamos entendendo. A voz de Deus mostra cenários por trás daquilo que você está vendo. Então, de repente, o Senhor está te desafiando a tomar uma decisão. Você sente paz no teu coração naquela tomada de decisão, está sentindo até muita paz. Mas o cenário que você está tendo, a tua situação financeira não bate com aquilo que Deus está te pedindo. E é isso mesmo. Tem vezes que não bate. Tem vezes que o Senhor vai te levar a tomar decisões que você vai ter medo de tomar decisão por causa do teu cenário, por não estar tudo pronto, mas é essa tomada de decisão que Deus está te levando a tomar que vai romper com o teu cenário. E é isso que nós precisamos entender, que eu precisei entender com o Espírito Santo. Porque eu achei que as minhas tomadas de decisão, eu precisava ter paz e tudo está alinhado. Gente, não é bem assim que funciona com Deus. Não é bem assim. Muitas vezes, Deus mandou eu tomar decisões com o meu cenário ainda desalinhado. E se eu não tomasse decisão com o meu cenário ainda desalinhado, tinha muitas coisas que não se alinhariam. Espero que você dê para entender. 5 horas da manhã, eu sei que muitas vezes é forte. Entenda, Colossenses, capítulo 3, versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sedes agradecidos. O nosso coração precisa ser dominado pela paz de Deus. Aquela que a gente sempre diz que vai exceder todo o entendimento, vai exceder teu cenário, vai ultrapassar, exceder, vai ultrapassar as tuas circunstâncias. Então,
tem muitas decisões que pessoas deixam de tomar porque quer abrir uma empresa, mas não tem a quantidade de dinheiro ainda guardado, mas não sabe que Deus ele faz do pouco muito. Eu dou exemplo, quando eu comecei, o Senhor estava me trazendo à memória, porque esses dias ele tem me pedido umas coisas, e eu comecei a querer, sabe, dizer, Senhor, mas eu preciso, sabe disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu sei do que eu estou te falando nessa manhã. E o Senhor me lembrou de um tempo que eu fui para a rua, quando o Davi tinha 3 meses, e eu fui para a rua com R$ 80. Eu tinha R$ 100 da despesa de casa, porque na hora da urgência, tu tira a coragem, sabe? E aí, o que acontece? Às vezes a gente esquece da coragem que nós tivemos pelo Espírito. E aí uma determinada pessoa pediu um valor financeiro para o meu esposo e tal, e aí não conseguiu cumprir com aquele valor. E aí naquele momento, eu de resguardo, se o meu esposo pagasse esse valor, porque o meu esposo não suja cartão, ele valoriza muito o nome dele, o nosso nome aqui em casa. E aí eu sabia que meu esposo ia ficar muito agoniado de ter que pagar essa conta desse amigo. E também de sustentar o Davi. Então foi no momento que eu tinha 3 meses eu estava 3 meses de resguardo. E aí eu olhei para o guarda-roupa e eu disse assim, o que eu sei fazer? Por isso que eu falo muito sobre habilidades. O que eu sei fazer? E eu sabia cozinhar. Eu gosto de cozinhar. E aí eu peguei e disse assim, eu vou pegar, aí eu falei, Fred, eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou multiplicar esse dinheiro aqui. Ele disse assim, Anne, mas olha como está o teu seio, está cheio de leite, tudo da vida. Eu disse assim, você vai ficar com ele, porque o horário batia. Eu disse, tu vai ficar com ele pela parte da manhã e eu vou sair para vender. Ele disse assim, mas tu vai vender aonde? Eu disse, e era o Espírito Santo colocando todo o projeto já dentro de mim, já estava tudo dentro de mim. E aí eu disse assim, eu vou sair para vender. E aí eu peguei, só deixei 20, né? Deixei 20 para não perder tudo. A gente vai com fé, mas a gente, né? Vai com fé e deixa logo o pé atrás. Ser humano, né? Aí eu deixei 20 lá em casa e peguei 80. Aí eu comprei na época potes, porque era mais barato o descartável antes da pandemia. Comprei potes, comprei um monte de coisa. Aí eu fiz umas garrafinhas de suco, fiz sanduíche natural e tudo mais. E aproveitei também que eu precisava emagrecer, né? Fui caminhar. E aí eu fiz sanduíche natural e tudo mais, coloquei sanduíche natural, coloquei sucos e coloquei uns bolinhos de pote. Fui pra rua e eu tinha meta, eu tinha 10 lanches, eu tinha que passar em 10 lugares. Eu sempre trabalhei muito com meta financeira, eu gosto disso. Até hoje eu trabalho com o supermercado de casa em meta, eu não gasto mensal, eu gasto semanal, eu gosto muito disso de meta. E aí, quando eu cheguei nos pontos comerciais, eu comecei a conversar, isso foi um treinamento para o que eu faço hoje. Então, eu comecei a me desenvolver em pontos comerciais vendendo lanche. Gente, isso deu certo. A gente sustentou, nosso filho foi até o Davi começar o primeiro aninho de escola dele. Eu fiquei nas ruas, antes de ir para o evangelismo eu estava nas ruas, até hoje eu gosto muito de venda. E aí eu vendi e, gente, no mesmo dia eu botei o dinheiro em casa e comecei a multiplicar. Então tu não precisa de muito para começar. Tu precisa da voz de Deus para começar. Porque a voz de Deus, ela me impulsionou